E o Diese está divulgando nota técnica sobre o imposto de renda com propostas para uma tributação mais justa. Mas ao falar em um evento de um grande banco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o aumento da arrecadação com o imposto de renda compensa a redução de alíquotas do ICMS e do IPI. E é sobre tudo isso que nós vamos conversar agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Agora eu estou conseguindo te escutar. Bom, Fausto. Agora foi. O ministro Paulo Guedes, declarou que quando conseguir tributar lá em cima, lucros e dividendos, alivia um pouco aqui embaixo. Enquanto não, paga todo mundo para sentir que o piano é pesado. Como que você traduz isso para a gente, Fausto? Bem, de alguma forma, o ministro Paulo Guedes, ele continua na visão tributária do atual governo. Você tributa os mais pobres e desonera os mais ricos. A tributação, a desoneração que ele cita tanto, por exemplo, incidiu principalmente no preço da gasolina e não no óleo diesel. O óleo diesel, inclusive, hoje, um dos poucos momentos da nossa história, o óleo diesel custa mais do que a gasolina. E aí, gasolina beneficia os que têm carro, aqueles que ganham mais, e óleo diesel, por exemplo, aqueles que andam de ônibus, aqueles que precisam comprar, porque o óleo diesel está em todo o nosso transporte, acabam pagando essa conta, que é a política de preço da Petrobras. Para fazer essa desoneração, que incidiu sobre os estados, ele simplesmente tirou recursos da saúde, da educação, da assistência social. Esse é um pouco o recado que está dado aí pelo Paulo Guedes. De alguma forma, o imposto de renda sem os reajustes necessários, e o governo Bolsonaro não fez nenhum reajuste ao longo de todo esse período na tabela de imposto de renda, faz com que cada vez os mais pobres vão chegando nessa tabela. Hoje nós estamos falando aí menos de R$2.000, uma pessoa que ganha menos de R$2.000 já paga imposto de renda. Perfeito. E Fausto, por outro lado, quais são as injustiças do sistema tributário apontadas pela essa nota técnica do Diese? O maior problema é que, primeiro, você tem ali uma taxa de isenção muito baixa, ou seja, nós estamos falando de pessoas que ganham menos de 2 salários mínimos e já começam a pagar imposto de renda, ou seja, a gente, de alguma forma, coloca os mais pobres para pagar imposto de renda muito, muito próximo ali. Depois você tem poucas alíquotas, e as alíquotas mais altas, inclusive, acabam incidindo ainda sobre essa classe média. Então, por exemplo, uma pessoa que ganha em torno de R$10.000 vai estar ali girando, pagando muito acima ali dos 20%, enquanto uma pessoa que ganha R$100.000 vai estar pagando uma alíquota muito próxima. Você precisa abrir essa tabela precisa cobrar mais imposto de renda daqueles que ganham mais, e você precisa desonerar os que ganham menos. Nós temos um problema também da questão dos lucros e dividendos, ou seja, lucros e dividendos não são taxados, não cobram imposto de renda sobre isso. Isso significa o quê? Significa que, por exemplo, o trabalhador que recebe imposto, que recebe participação nos lucros, paga, mas aquele que recebe dividendos, que é o mesmo, que tem a mesma base, que é o lucro, não paga imposto de renda. Ou seja, há uma distorção. Os mais pobres pagam mais impostos e os mais ricos pagam menos impostos num sistema que, de certo modo, privilegia imposto sobre o consumo e não sobre a renda. E, Fausto, quem deveria pagar imposto de renda hoje? Eu já aproveito para emendar também uma outra pergunta. E como seria a taxação das grandes fortunas? Até para o pessoal de casa entender um pouquinho. Bem, se a gente corrigisse toda a tabela do imposto de renda, desde que ela não foi corrigida, vamos lembrar que o único período que a gente teve correção em todos os anos foi entre 2016 e 2006 e 2015. Em todos os outros períodos, seja no governo Fernando Henrique, seja no governo Temer e Bolsonaro, você não teve reposições efetivas da inflação. Se a gente recompusesse todo esse período, a alíquota de isenção deveria estar aí na faixa dos R$4.500, enquanto que se você tivesse a alíquota máxima acima dos R$10.000, quase R$11.000. Se o Bolsonaro corrigisse só o período dele, aí pegando 2021, a gente está falando uma correção de pelo menos 20%, incluindo a inflação desse ano, chegaria próximo a 30%, o que colocaria ali o mínimo, ou seja, a isenção próxima aos R$2.500. Quando a gente olha para ver, a gente vai vendo como que isso vai oprimindo, como que isso vai chegando ao imposto sobre os mais pobres. No caso do imposto sobre grandes fortunas, nós temos vários mecanismos para fazer isso. A primeira coisa, nós temos que tributar a renda dos mais ricos, aqueles que ganham mais,
precisam pagar imposto de renda mais alto. E quando a gente fala ganhar mais, nós estamos falando de 10 mil reais, nós estamos falando quem ganha mais de 50 mil, 100 mil reais, por exemplo. Quando a gente vai para a tributação das fortunas propriamente dito, tem vários modelos, seria alguns tipos de alíquotas que incidem efetivamente em algum momento da transmissão dessa fortuna, por exemplo, em herança, ou mesmo uma alíquota que incidiria para a criação de algum grande fundo que pudesse compensar algum outro tipo de desoneração, ou principalmente a distribuição de renda a partir de mecanismos efetivos como foi o Bolsa Família. Então, tudo isso faz parte de uma discussão bastante significativa e importante que a gente precisa fazer sobre uma reforma tributária mais justa e mais solidária. Com certeza. Fausto, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no seu jornal e até a próxima sexta. Até a próxima. Boa noite a todos.